Minas Gerais, muito bom dia a você que acordou agora, são 7 horas, muito bom dia a você que acordou às 4 da manhã, igual a gente acordou, mas de qualquer forma, muito bom dia, muito obrigado, Minas Gerais, pelo prazer da companhia. A senhora, minha querida amiga, muito obrigado pelo prazer da companhia. A você, meu querido amigo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá no ar já o Alterosa Alerta de hoje, dessa quinta-feira, que traz novidades para você sobre o caso de um bebê de apenas 7 meses. Minas Gerais, atenção, esse bebê foi estuprado e morreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O padrasto da garotinha, ele foi indiciado por homicídio qualificado e estupro. Já a mãe deve responder por omissão e eu vou te dar mais detalhes, mas eu queria fazer uma coisa bem diferente hoje. Eu queria que você participasse muito comigo, emitindo a sua opinião sobre que tipo de pena, que tipo de sanção, que tipo de condenação um casal desse pode receber ou deve receber da justiça. Eu conto com a sua participação. E vou te mostrar também, a polícia investiga a morte de um homem encontrado dentro de casa, encontrado morto dentro de... Foi isso mesmo? Um homem encontrado dentro de casa em Juiz de Fora. A vítima, Minas Gerais, morava com um pai idoso que foi agredido, Eu vou contar para você também mais esse caso de agressão lá em Juiz de Fora, mostrando e provando para você que está em casa agora, 7 horas e 1 minuto, o quanto está pulverizada, diluída a violência no nosso estado. E você vai ver também uma mulher de Contagem, espera por uma cirurgia ortopédica há 2 anos. Ela foi atropelada em 2012 e perdeu uma das pernas. Então, hoje no programa você vai ver que, infelizmente, nós estamos realmente de braços dados com o desgoverno, com a desatenção, com a falta de apoio social. Tudo isso nós vamos discutir hoje, mas o mais importante de tudo é você saber que o Alterosa Alerta está aqui para ser a sua voz. O Alterosa Alerta está aqui para ser o seu canal de comunicação entre o problema e a solução. Não que a gente tenha essa pretensão ou a presunção, mas a gente quer, sim, fazer parte da sua rotina, fazer parte da sua vida. E partindo desse pressuposto, vou mostrar para você como é que está o trânsito na capital dos mineiros. Milton, na tela, nessa quinta-feira aqui, ó. Essa avenida que sempre alaga, a divisão do bairro Gutierrez com o bairro Prado, é a Amazonas com Francisco Sá. Você vê que o trânsito está tranquilo para esse momento. É isso mesmo, Milton? Então vamos lá, tem mais. Essa aí é a nossa... Choveu muito a madrugada aqui em Belo Horizonte, viu, Minas Gerais? Choveu demais. Esse aqui é o Oiapoque. É o trânsito normal para o horário, são 7 horas e 2 minutinhos. Você que está saindo de casa, vem com calma para a cidade, está muito escorregadio o asfalto, É importante que você tenha a atenção redobrada, se deslocando, saindo de casa. O que eu queria chamar a atenção de você é o seguinte: eu estou realmente estudando muita coisa, estava estudando muita coisa essa manhã e pude ver que realmente choveu muito e com trovoadas. A gente tem mais uma câmera. Agora, traz para mim. Bias Fortes com Álvares Cabral, como a gente sempre diz, é um corredor importante que liga 2 praças e, além de pontos turísticos da capital, são de fluxo intenso. Agora, para o momento, 7 horas e 3 minutos, o trânsito está normal, está muito sossegado. Ô, Minas Gerais, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem imagem da Serra do Curral, Milton? Se tiver, vamos tentar colocar aí para Minas Gerais, vamos? Não tem, tá tampado, tá tudo tampado, Minas Gerais, olha só, 7 horas, 3 minutos. Aí eu vou para um breve intervalo comercial, mas na volta tem todo esse bate-papo para a gente conversar. Eu quero muito a sua participação hoje, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Oferecimento Sistema Fieng, a força de quem faz. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral. Vroom, o melhor portal de automóveis de Minas está todo novo. Já conferiu? Você pode anunciar do computador, tablet ou smartphone. É muito rápido. Seu anúncio aparece para as pessoas certas e para quem quer e pode comprar. E o Vroom está com uma oportunidade única. Seu anúncio fica de graça até vender.
Vai lá, dá um vroom e aproveite para anunciar de graça. E coloque até 10 fotos. Acesse vroom.com.br. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. Está começando mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Teatro Alterosa apresenta Cachorros Não Sabem Blefar. De 30 de março a 3 de abril. De quarta a domingo, sempre às 20 horas. Ingressos à venda em centraldoseventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio: Atmosfera Climatizadores, Promoção Cultural, Jornal Estado de Minas e Portal Uai. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você. Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral. Minas Gerais, nós estamos de volta com o nosso Alterosa Alerta e eu quero explicar para você que tem em casa uma rotina que funciona aqui, porque o pessoal não gosta de contar não, mas eu gosto. Eu acho que é importante. Você, muito mais do que assistir a um jornalismo, você precisa saber como é que ele funciona. Tem uma reunião entre os grandes nomes da televisão aqui, né, coordenado pelo nosso coordenador, e decidem quais são os assuntos que vão ser tratados e levados até você. E um dos assuntos que mais me incomodou, parente, vou falar agora de Uberlândia, parente, então vamos inverter a chamada, porque eu quero dividir com Minas Gerais a minha ansiedade. Eu quero dividir com você que está em casa a ansiedade de quem apresenta, porque pode parecer que é simples, pode parecer que é normal a gente chegar aqui e dar a notícia que eu vou dar para você agora. Mas não é. Porque a gente é humano, a gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente tem diarreia, igual a Gabi tá hoje, coitadinha, tá lá assistindo a gente, ansiosa, a Gabi tá com diarreia. Contei pra todo mundo, tá? E quase que o Rafael fica, hoje é ele que tá me dirigindo. Então, eu quero contar pra vocês o seguinte, olha só o que pode passar pela cabeça de um demônio igual esse. Olha o que pode passar pela cabeça de um bicho de 7 cabeças igual esse. Foram indiciados pela Polícia Civil de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, o padrasto e a mulher de onde saiu a criança, que eu não vou chamar de mãe. Não vou. Eles foram indiciados por terem estuprado e vitimado, matado um bebê de 7 meses dentro de casa. Em coletiva de imprensa concedida ontem, a delegada responsável relatou a frieza do autor, né? Do cara que matou e estuprou uma bebê de 7 meses, quando ele estava confessando o crime. Eu peço licença, Minas Gerais, a vocês, são 7 horas e 8 minutos, para poder dividir com vocês a minha raiva, o meu ódio, porque eu sinto tanto quanto você vai sentir agora, mostrando para você o alerta na tela. 45 anos de prisão para Carlos Henrique Gomes Fortunato. Essa é a pena esperada pela delegada Gabriela Damasceno para o padrasto de Sofia Lauren, bebê de 7 meses, assassinado no dia 12 deste mês. O motivo? Carlos não gostava da criança porque ela era filha de um ex-companheiro da mãe, Fernanda Lopes. Foram 2 intenções diferentes, atos direcionados à morte e atos direcionados ao abuso sexual. Então, tanto responderá pelo homicídio qualificado, indiscutivelmente, como também pelo estupro de vulnerável. Carlos foi ouvido pela delegada responsável pelo inquérito nessa segunda-feira. O relato dele sobre o dia do crime é de uma sessão de tortura, estupro e morte contra um bebê que durou entre 3 e 4 horas no dia 12. Com a saída da mãe para o trabalho, né, o Carlos ficou com a criança por
de 8 horas da manhã, e desde esse momento ele começou a praticar atos de violência física e sexual contra essa criança, que culminaram com sua morte por volta do meio-dia da mesma data. Então, segundo Carlos, né, já com a saída da mãe, ele começou a dar cerca de 5 a 6 cabeçadas, se não me engano foi o que ele alegou. Perguntado por qual motivo, ele falou que tinha raiva sim da criança, por estar criando um filho de outro homem, e por esse motivo tão fútil, tão bobo, né, ele começou a agredir essa criança. E em seguida, né, terminadas as agressões, a criança muito já chorosa por conta da violência sofrida, ele narra ter retirado a roupa da criança, ter colocado ela no sofá, ligado o chuveiro e dado um banho nessa criança, colocando a sua cabeça, mesmo consciente de que isso poderia levar à sua morte, colocando a sua cabeça diretamente no chuveiro, a água caindo diretamente no seu rosto por mais de meia hora. Ele retirou do chuveiro a criança agora já sem choro, porém viva. Ele é enfático em falar que ela ainda estava viva, que ela parecia uma criança incomodada, né, que ela agonizava certamente. Colocou a criança no sofá, enxugou a criança e que nesse momento ele despertou um interesse sexual na criança, praticou o sexo oral com o bebê, ejaculou na boca da criança, ficou por cerca de meia hora praticando esse ato com ela. Daí, ele terminou, a gente percebe a frieza dele muito grande, ele pegou um papel higiênico, limpou o bebê, ainda voltou para as agressões físicas. Ele narra que começou a espancar o abdômen dessa criança, né, a bater no abdômen dessa criança. Então a gente percebe essas agressões físicas e logo em seguida, ele, depois de terminar tudo isso, ele asfixia a criança com um travesseirinho. A delegada se emocionou ao falar sobre a gravidade desse crime. Quando ele narrou para mim com toda aquela frieza, assim, sem nenhuma emoção, sem levantar nenhuma espécie de sofrimento com o que ele estava falando, em todo momento eu mantive firme, mas eu confesso que na hora que eu fiz a leitura do depoimento dele, que foram, se não me engano, 4 laudas de depoimento, eu me emocionei sim, porque eu via a cena do crime acontecendo na minha imagem, e isso para mim é muito chocante. Isso para mim não tem como eu mensurar o que uma pessoa dessa o que passa, eu não consigo compreender o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso com uma criança tão indefesa, tão lindinha, um bebê, né, gente? Agora, com o inquérito já fechado, a Polícia Civil também vai indiciar a mãe pelos mesmos crimes. Inclusive, a delegada Gabriela Damasceno informou que durante a oitiva, a mãe foi muito mais fria do que se imaginava e que ela, inclusive, estaria dando um tipo de proteção ao suspeito desse crime. Nós produzimos algumas provas referentes a essa investigação, né, sobre a genitora, e nesse contexto a gente entendeu que ela foi omissa. Ela tinha consciência do risco que a criança estava correndo com ele e foi omissa. Pois é, gente, eu tô com o nosso zap na mão, geralmente fica ali com a Yara. Eu queria muito discutir com vocês isso, mas não é para poder crescer em cima do que aconteceu, não. Porque eu tenho certeza absoluta, como se eu tivesse, como a delegada viu, como se eu estivesse assistindo agora, tem um Deus todo-poderoso, o meu Deus, o seu Deus, o Deus que você acredita, que tá com esse bebê no colo e tá recontando a história para ele, enfim. Porque não é mensurável uma delegada preparada como essa, né? Que passou por um concurso tão importante como esse, de ser delegada. Você vê que ela mesma, mulher que né? Muito mais sensível que a gente e experimentada no trabalho, como ela mesma diz, pegar durante a tomada do depoimento, ela toma normal, mas ao final ela tem que ler o depoimento para o bandido que fez a informação, prestou as informações, que respondeu as perguntas, ela tem que ler para ele. E aí, na hora que ela para o fluxo de pergunta, que é o inquérito em si, que é a produção de prova em si, e vai fazer um gesto normal, de ser humano normal como nós, ela passa a enxergar a cena, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com o Wagner lá do bairro Minaslândia, dizendo assim, Stani, você não vai dizer que ele merece morte? A morte? Vou. E peço desculpa a toda a linha editorial de todos os jornais do país, do universo sideral, astronômico. Eu peço desculpa. Mas, gente, eu não consigo ver outra coisa. Eu não
consigo ver outra coisa. Você que está em casa agora precisa me ajudar a fazer isso, sabe por quê? Porque são questões como... Nós estamos discutindo uma porção de desvio de dinheiro, estamos. A gente precisa mudar o país, precisa. Mas como é que pode? Nós mantemos um código penal como esse, que ainda permite que alguém faça requinte de crueldade com a criança, um bebê de 7 meses, que tinha todo o direito de continuar vivendo. Aí eu vou pagar a comida desse cara agora? Minha amiga, a senhora está em casa agora com seu esposo, com seu filho. A senhora vai pagar o alojamento para esse cara agora? Se ele passar mal, ele tem direito à assistência médica. Esse monstro aí, ó, esse demônio aí, esse cara tem direito a usar dinheiro do governo? Pelo amor de Deus, estou perguntando a sua opinião, está aqui comigo na tela. Esse homem estuprou essa criança, deve passar pela mesma coisa que ela passou. É Minas Gerais falando. E é o que vai acontecer. E vocês que são os grandes baluartes do direito, da justiça, os grandes defensores das causas dos direitos humanos, ainda querem vir discutir com a gente. Então, por favor, a melhor hora é agora. Vamos discutir qual o tratamento que deve ser dado a um cara, a um monstro como esse. Mas não vamos discutir semana que vem, não. Que pode ser que ele, por algum descuido, possa ir estuprar a sua filha, a minha filha, o meu filho. Aí, meu irmão, não tem nada nesse universo que me faz segurar e fazer com que vocês executem a lei. Ah, Stanley, você está insidiando aí, sendo insidioso. Não, tô olhando no seu olho, está em casa. A gente sabe. Ontem eu mostrei aquele crime que a Etel fez, a nossa querida Etel Corrêa mostrou, do pai que, no afã de ver o filho sendo maltratado pelos bandidos, foi lá e lutou e morreu. Olha, sinceramente, eu quero pedir licença a vocês, né? Eu quero pedir licença a vocês. Inclusive, aquela participação está aqui, ó. 97137-7007. Me ajuda, gente. Eu quero montar uma rede de informação sobre isso. São 7 horas e 16 minutos. Não é cadeia só, não. É muita cadeia nesse cara. Mas muita. Mas avisa lá dentro, tá? O que ele fez? Avisa lá dentro, que eu vou ter o maior prazer de colocar o enterro dele aqui. Ô, gente, a polícia investiga a morte de um homem encontrado dentro de casa em Juiz de Fora. A vítima morava com o pai, que é o idoso, que foi agredido e ainda é um mistério para a polícia. Eu quero que você acompanhe comigo esse alerta na tela. Ana Maria estava em casa quando o vizinho a chamou no portão. O idoso de 86 anos estava ensanguentado. Eu escutei um barulho de bombinha, mas não sabia que era tiro. Aí, quando eu escutei o barulho, entrei pra dentro fazer almoço. Quando eu voltei, ele estava no portão me chamando, todo ensanguentado. Aí eu falei, Sualina, o que aconteceu? Ele falou, dona Ana, bateram no meu filho lá, ele está caído no chão e me deram uma paulada na cabeça. Aí eu fui lá para ver, mas a vizinha. As moradoras chamaram o socorro. A equipe do SAMU veio ao local. Eles encontraram dentro de casa o idoso de 86 anos ferido. O filho dele, de 54, já estava morto. Marcos Suel Guimarães estava com ferimentos na cabeça e no peito. Segundo os vizinhos, o pai da vítima tem Alzheimer. Ele apareceu na segunda-feira com dinheiro no bolso e várias pessoas teriam ficado sabendo que a família guardava cerca de R$2.000 em casa. O irmão da vítima foi ao local. A polícia militar trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte. E entraram 2 homens pelos fundos do imóvel e renderam os 2. Parece que eles estavam armados com um pedaço de marreta, de madeira, e um com arma de fogo. Agrediram as 2 vítimas, sendo que a vítima, o filho, foi vítima fatal. E o pai, lesões na cabeça, foi socorrido. Pois é, aí a polícia segue a sua linha de investigação, porque certamente o que aconteceu aí não é uma coisa comum, é uma coisa encomendada, foi um caso encomendado. Casos como esse desagam quase que obrigatoriamente em uma dívida com tráfico de drogas. Porque aí chegou lá, mata aquele ali, tá feito, tá mandado o recado e pronto, acabou. Agora, eu tenho dito para vocês isso, né? Eu pedi a participação, peço licença ao meu diretor aqui que tá falando comigo, peço licença para poder fazer o seguinte, voltar a falar de Uberlândia, voltar a falar daquele problema de Uberlândia, da menina de 7 meses que foi morta, estuprada pelo cara, tá aqui. É um absurdo, Stanley, ele tem que passar pelo mesmo que a menina passou. A outro diz, Stanley, entrega ele na mão do povo, mas no meio da praça pública, a gente resolve o problema. Né? Agora, deixa eu continuar em Juiz de Fora. A polícia apresentou um jovem de 19 anos suspeito de ter matado 2 pessoas. E esses não foram os únicos crimes cometidos por ele, não, viu? De acordo com o delegado responsável pelo caso, o autor já foi, inclusive,
condenado por ter tirado a vida de outras pessoas. Comigo agora na tela. Em 3 dias, a Polícia Civil apurou que Lucas Rodrigues da Silva, de 19 anos, é o principal suspeito de matar Ramon Adão, de 20 anos, no bairro Milho Branco. A vítima encontrava-se no bar com os amigos e bebendo, sendo que em determinado momento foi visto o autor se aproximar e, sem pronunciar qualquer tipo de palavra, foi e efetuou vários disparos contra a vítima. Ainda falta levantar a motivação desse crime. Apesar de ter os reconhecidos, vários testemunhos reconhecidos, ele continua negando. E, apesar disso, agora nós vamos buscar a motivação junto aos familiares, ou até mesmo moradores do entorno, para saber se havia alguma desavença ou não entre autor e vítima, ou simplesmente foram um equívoco. Lucas também é suspeito de matar Dalton Queiroz, de 28 anos. O crime ocorreu na terça-feira de carnaval no Jardim Natal. Havia uma festividade carnavalesca lá no bairro Jardim Natal, onde iniciou-se uma discussão familiar por questões de visitação de criança. E a vítima, o Dalton, acabou por querer interceder, fazer o deixa disso. E no meio nesse momento, o autor retornou à sua residência, se apossou da arma de fogo e ainda assim a vítima implorou para que não fosse executada, pediu para que ele não praticasse a conduta e a sangue frio, assim mesmo, ele executou na frente, na companhia do seu irmão, junto com o seu irmão, executou friamente a pessoa de Dalton, de 28 anos. O suspeito desses crimes já tem uma condenação na justiça. Junto com o irmão, autores de vários crimes contra a vida, homicídios consumados e tentados, já tendo condenações junto ao Poder Judiciário, e foi justamente com base nisso, nessas investigações, tanto do dia 19 de fevereiro, que já está finda, que foi o pedido de prisão preventiva, e agora, com esse novo inquérito, nós vamos também representar pela prisão dele e do irmão, no caso, do outro caso, para que a gente consiga efetivamente colocar um fim a essa sequência de atos praticados pelo autor. Você está vendo? A delegada lá de Uberlândia fala de um jeito, fala do jeito. O delegado de Juiz de Fora, que está sempre com a gente aqui, que deve ser o responsável pelo homicídio lá, também pontua isso. Trabalhar, a polícia trabalha. Colocar bandido na cadeia, a polícia coloca. O problema todo é que a gente tem uma leniência, de ter uma facilidade de tirar os bandidos da cadeia, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, A máquina judiciária chegou num ponto de estresse tão grande que o cara mata e não sei por qual motivo o cara sai e continua matando. Como se houvesse como se ele fosse uma ferramenta a serviço do crime. Tá aí, ó. Prende, solta. Prende e solta. E aí, a propósito da ausência do Sua Excelência, o ex-governador do estado e hoje senador Anastasia, isso todo mundo enxugando gelo. É o que está acontecendo. A gente enxuga gelo. E aqui em Minas Gerais, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rodada para mostrar para você que está em casa como é que está o trânsito aqui na capital, porque a gente tem que dar uma respirada, tem hora, são 7h22, deixa eu mostrar para vocês, aqui está no Oiapoque, começa a intensificar, você vê no fundo da sua tela, o sentido Contagem, Betim, o pessoal que mora aqui em BH se deslocando para as regiões de Betim e Contagem. Aqui, sentido centro, fica mais à frente, tá tranquilo ainda, o pessoal sabe, tá muito molhada a cidade, choveu muito, eu acho que relampeou e trovejou mais do que choveu, não é isso, Bruno? Foi isso aí. Mas na região da Pampulha choveu muito. Agora você está vendo, mais uma vez, inclusive me fala o Rafael, que tem casos de quedas de árvore lá na região da Pampulha. Você está vendo agora, como eu disse antes, o fluxo começa a aumentar, porque esse aí traz um movimento que vem da Avenida Amazonas, que é uma das principais aqui da região, essa que corta a Amazonas é a Francisco Sá, lugar aonde, como eu disse antes, que vive com enchente. Aí choveu um bocadinho aqui, fecha. Em falar em Rafael Martins, deixa eu falar com ele um bocadinho. Ô, Rafa, tudo bem? Opa, alô, bom dia. Aqui, né, Mitinho? Cadê o Rafa? Tá comigo? Ô, Rafa, hoje você tá numa nova função, rapaz? Rapaz, é isso aí, olha, choveu, né? Tudo muda em Belo Horizonte, tudo acontece, inclusive eu vim parar aqui hoje. Tô aqui na redação, no lugar da Gabi, né? Estamos aí na condução do programa junto com você, organizando aqui todas as reportagens que vão pro ar, o posicionamento, que horas que elas entram, as câmeras que nós estamos selecionando aqui para mostrar o trânsito. Isso. Então, numa função diferente aqui, mas batendo essa bola com você. Ô, Rafa, quero te colocar numa saia justa, a primeira do dia. Vamos lá. Porque eu falava aqui com o Tanguy. Parente, vou voltar a falar de Uberlândia. Porque o meu WhatsApp travou. Travou. Muitas pessoas indignadas, né? E aí, todas elas, como se isso fosse uma verdade absoluta, todas elas, Minas Gerais, dizem a mesma coisa. Agora, falei com o Tanguy aqui em off, que é nosso cinegrafista, é seu cinegrafista, é seu câmera, é o cara que vai com você, né?
E ele disse, Stanley, eu não aguento ver situações como essa. A vontade que tem é de pular no pescoço de um cara desse e liquidar. Na visão do repórter, do profissional, como é que é entrevistar um cara desse? Olha, Stanley, a orientação que nós temos é de nos mantermos alheios, né, àquele momento ali. Mas é difícil, é complicado num caso desse você não se emocionar, você não demonstrar algum tipo de sentimento numa reportagem como essa. Né? A orientação que nós temos é de nos mantermos como um olhar mais neutro. Só que, puxa vida, né? Uma criança de 7 meses. E a gente ouviu o relato da delegada ali, né? Os detalhes que a delegada foi colocando ali desse crime, desse assassinato que aconteceu. É impossível não se revoltar num caso como esse. Eu falo na minha posição aqui de jornalista, eu deixo de lado um pouco, nesse momento, até o profissional isento ali, imparcial naquele momento, mas infelizmente a gente não consegue não, é difícil. E nós temos uma responsabilidade muito grande, não sei se essa é a sua opinião, nós que estamos à frente da informação, à frente da notícia, nós temos uma obrigação muito grande de tentar mostrar essa nossa isenção, mas tentando mostrar também que todo esse aparato, esse tipo de crime acontece por uma total omissão e descaso do governo. Exatamente, né? A sensação da impunidade. E nós somos seres humanos, né, Stanley? É impossível você pedir para um ser humano normal, uma pessoa que tenha as faculdades mentais todas em pleno funcionamento, é impossível você pedir para que ela não se mexa num caso como esse, né? É impossível. Pois é, Rafa. Então você está no comando aí, vamos mandar um beijo para a Gabi de uma vez? Opa, um beijo para a Gabi, né? Deve estar no trono uma hora dessa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa o Rafael comigo aí. Minas Gerais, o Alterosa Alerta é um programa que caiu, graças a Deus, no gosto do mineiro, caiu no gosto da galera, tá todo mundo participando. E, não obstante, a gente está aqui para poder mostrar para você matérias como essa. Mas a Gabi estava na padaria outro dia, ela estava me contando, vou arrumar minha gravata aqui. E aí a senhora chegou perto dela e perguntou para ela assim, você é muito bonita, você é modelo? Ela falou assim, não, eu sou modelo não, eu sou jornalista. Você é jornalista? É, sou jornalista. Você trabalha onde? Eu trabalho na TV Alterosa. Eu sou diretor do Alterosa Alerta. Você que é a Gabi? Legal, né? Muito legal isso aí. Muito legal esse reconhecimento das pessoas na rua, né? Mandar Você que é a Gabi? Um abraço pra todos. Eu sou a Gabi hoje. Hoje eu sou a Gabi. E vamos tocar o barco. Vamos lá. Notícia séria aqui agora pra gente. Vem comigo, Minas Gerais. Um bandido ficou ferido na perna depois da explosão de uma agência bancária em Arcos, no centro-oeste do estado. Eu quero que você veja comigo como foi. Um assaltante se arrasta e precisa de ajuda do comparsa para chegar ao carro. Ele parece estar com um ferimento grave na perna após a explosão do caixa eletrônico. Os outros bandidos observam a movimentação da rua. Alguns estão posicionados nas esquinas. Eles estão fortemente armados e atiram várias vezes para o alto. A câmera não mostra muito bem, mas neste momento uma ambulância da Prefeitura de Arcos passa do outro lado da rua. Os criminosos saem do banco com sacolas de dinheiro e voltam. Novos disparos são feitos. A ação dura cerca de 4 minutos. Daqui da sala do sistema de monitoramento do Olho Vivo da PM, os operadores das câmeras perceberam que havia uma movimentação estranha em frente à agência bancária. Ao aproximar o zoom, eles viram que os bandidos estavam com coletes à prova de bala e armados com metralhadora, submetralhadora e espingarda. Policiais que já estavam no centro da cidade foram chamados para a ocorrência. Policiais de outras cidades, como Formiga, Iguatama e Pains, também foram acionados. Tudo indica que trata-se de uma quadrilha realmente preparada, né, altamente treinada para isso, até pelo posicionamento estratégico com o qual eles praticaram no local, e também pelas vestimentas, né? Roupas camufladas, máscaras, coletes balísticos e um armamento de alto poder de fogo. Tudo me leva a crer, como nós mostramos para vocês que aconteceu, salvo me engano, no governador Valadares, tudo leva a crer que esse tipo de bandido aí tem treinamento especial. Porque a própria maneira dele segurar... Coloca as imagens para mim, Vitinho. A própria maneira dele segurar a arma, esse aí tomou devia ter arrancado a perna dele fora. As duas. Entendeu? Para poder ficar ali. Ainda tem um para poder ajudar. Agora, se você prestar atenção, até o jeito do cara segurar na arma quando vem pro meio da rua, até o jeito deles posicionarem o carro, são pessoas, olha lá, são pessoas treinadas, o jeito de deslocar, a rapidez, olha lá, a forma que ele segura a arma, engatilhada, dispara, né? Quase que um treinamento tático da polícia. Me fala muito bem o Rafael aqui. Você vê que eles têm preparo para poder executar isso aí. Agora, me chama a atenção o seguinte, cidade de Arcos, não é isso, Rafa?
Olha onde está acontecendo. Olha onde está acontecendo. Essa é a Denise Guerra, que foi a responsável por essa matéria. Mas olha onde está acontecendo. Na cidade de Arcos. Uma cidade relativamente pequena, de pequeno porte, né? E que está aí sofrendo com a ação de bandidos. Essa imagem eu queria deixar passando o resto da vida. Vai ter que ser assim, ele com o pé quebrado, a perna machucada, os dois braços cortados e com a cabeça pendurada por uma perninha miudinha. Não vou falar desse cara mais, não. Policiado em cima dele, parente. Parente, 7h30. Policiado em cima dele. Policiado em cima dos caras. Vamos deixar eles crescer em cima da gente, não, hein, Tenente Coronel Gilmar? Vamos deixar, não, hein? Eu quero esses caras presos. E falar, já que o senhor vai fazer um carreto, faz 2. Estão foragidos 2 homens que assaltaram um bar de Nova Serrana na noite passada. A ação deles foi registrada por câmeras de segurança em Minas Gerais. De Arcos, eu vou para Nova Serrana. Você tem ideia? Tá aí, ó. Cadê as imagens? Veja comigo. O homem chega armado ao bar e anuncia o assalto. Ele obriga o dono do estabelecimento a deitar no chão e começa a procurar por dinheiro. Um outro comparsa chega, abre os armários e pega vários objetos que encontra. Segundo o proprietário, eles roubaram celulares, dinheiro, isqueiros e a carteira da vítima. O ladrão cara de pau ainda abre a geladeira e pega uma bebida. A ação durou quase 3 minutos. Segundo a PM, os criminosos fugiram sentido BR-262 e até o momento não foram presos. Pois é, eu quero mandar um abraço pro povo de Poço Fundo, que está assistindo a gente aqui, é uma amiga participando com a gente e dizendo também sobre essa questão da criminalidade, que todo lugar está assim, né? Os jovens estão se entregando. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Coloca as imagens para mim de novo, Vitinho. Quero mostrar a atenção de vocês, o Diegão está comigo lá embaixo, de como esses caras são folgados. A gente falou, eles são folgados, né? Olha, esses caras são folgados. Ô, Manu, tira o GC pra Minas Gerais inteiro ver o cara. O cara chega, tá roubando, não tá roubando? Você tá vendo a imagem aí. Aí, no meio do roubo, ele sente sede. Se fosse lá na outra emissora, o cara ia contar assim, que ele sente sede. Aí ele abre a geladeira. Ele abre a geladeira. Tô rindo de nervoso, hein? Ele abre a geladeira e aí tira lá a bebidinha. Aí ele quer comer alguma coisa lá. Procurou um batom, um negocinho assim, um chocolatezinho. Não achou nada. O cara vai roubar a gente, ainda tem tempo de levar o que tá na geladeira da casa da gente. Entendeu? Então, já que o senhor vai sair, Tenente Coronel Gilmar, um abraço pro senhor. Já que o senhor vai sair pra poder pegar aquele cara de Arcos, dá uma passadinha em Nova Serrana e procura esses 2 pra mim também. Põe a policiada na rua aí, parente, 7h32, mas põe alto. A minha povo ué. Agora, vocês estão achando que parou, pai, o roubo? Vocês estão achando? Ah, parou. Então, peraí. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Estão presos 2 homens suspeitos de participação em uma quadrilha especializada em roubo de bicicletas aqui na capital. A polícia recuperou 3 bikes levadas de uma loja no bairro Buritis. Eu quero que você põe no ar para mim, Rafael, faz favor. Bicicletas caras, avaliadas em R$75 mil. Elas foram recuperadas pela polícia em endereços diferentes, na capital, em Capim Branco e em 7 Lagoas, e pertencem a clientes de uma loja onde foram deixadas para conserto no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. Eram os produtos mais caros que estavam no local, que foi alvo de um assalto. Até vieram olhar as câmeras aí, conseguiram identificar o carro, mas que recuperaram. Que bom para os proprietários aí agora que tiveram isenção no prejuízo, né? As bicicletas foram levadas por ladrões que invadiram a loja, renderam clientes e o dono do comércio, que teve uma arma apontada para a cabeça. Cerca de 20 dias depois, a polícia recebeu denúncia anônima e conseguiu prender 2 suspeitos. Segundo os militares, eles pertencem a uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. Os 2 homens foram levados para essa delegacia, onde prestaram depoimento. De acordo com a PM, eles alegam que compraram as bicicletas por cerca de R$7 mil. Nem 10% do valor dessas bicicletas que elas valem, né? Mas pelo levantamento de informações que nós temos e também pelas circunstâncias, tudo nos leva a crer que nós tiramos de circulação uma quadrilha de assaltantes aí de bicicletas. Na região onde aconteceu o roubo, vizinhos reclamam da violência, que preocupa na hora de sair de casa ou de abrir o comércio. Que vira e mexe tem assalto, tem arrombamento, tem assalto à mão armada, sequestro teve aqui esses dias. Agora estamos criando, né, a rede de vizinhos protegidos, eu acho que vai ter um retorno disso aí. A gente tem que ter, até porque
essas redes sociais, cada dia que passa, ficam mais oportunas para nós todos. Então, o Zap está aqui na tela, 971377007. No Buritis, é um bairro que tem aí quase 70, 75 mil habitantes. É uma outra cidade, tamanho da minha, quase pertinho da minha Muriaé. Né? Vou estar lá sexta-feira na minha querida Muriaé, visitando meu amigo Paulo Emílio Moreira, que está passando mal. Enfim, o Buritis é um lugar que está sofrendo. Mas você vê a viatura da polícia, você vê. Só que a viatura está aqui, o Buritis está lá do outro lado. E isso não é o meu bairro, não. São todos os bairros aqui de BH. Ontem eu estava no bairro Esplanada, um abraço para o meu amigo Bigode, o Nestor da farmácia. E Rafael, eu sou amigo do Nestor da farmácia. Entendeu? Conversando com eles, e aí, gente, como é que está o bairro Stanley? O Esplanada antigamente era bonzinho de mexer, agora tá difícil, a gente tem que ficar com o olho no peixe no gato. O cara chega aqui, passa, outra na moto, multa, leva nosso dinheiro e vai embora. Aí eu falo, desculpa mais uma vez, governador, desculpa de coração, o senhor sabe que eu sou fã do senhor enquanto pessoa física, mas aí o senhor querer ainda segurar o dinheiro de investimento da PM, aí o senhor me arrebenta. E não tem ninguém mais falando sobre isso, hein? Nós podíamos correr atrás disso pra hoje, hein, Rafa? Vamos ver como é que tá isso, vamos ver como é que... Põe o Rafael comigo na tela aqui. Hein, Mitinho? Deixa eu falar com ele. Ô, Rafa, vamos lá. Roubo em Nova Serrana, dentro do restaurante do Carlos. Isso. Roubo de bicicleta no Buritis. Assalto espetacular cinematográfico em Arcos ou agência bancária. Cadê a polícia, cadê a segurança? É o que todos pedem, né, Stanley? Todos estão questionando agora. A gente recebe no nosso alerta Zap aí exatamente essa mesma pergunta que você faz agora. Né? E a gente tem que repassar isso para as nossas autoridades, porque fica fácil. Eu sempre digo aqui o seguinte, olha, que quando existe uma viatura da polícia, ali a sensação de segurança ela é plena, porque quando você consegue enxergar uma viatura, você pode observar que lá no Complexo da Lagoinha, quando você passa ali às 6 horas da noite, no inicinho da noite, ali sempre fica uma viatura com giroflex aceso, porque aquilo ali traz a sensação de segurança. Agora, quando você não consegue enxergar uma viatura, você realmente se sente desprotegido, porque na hora do perigo, para quem que você vai gritar? Né? Aonde você vai recorrer? Então, é exatamente isso que a gente pede. Tá aí, eu tenho te falado sempre com o Rafael, porque apesar dele ser, para mim, hoje, com raras exceções, o maior jornalista em atividade, mandar um abraço muito grande, aqui nós não temos esse tipo de problema, não. Entre todos os nossos da Alteração Os Melhores, um abraço pro Biló, né? Nosso querido Biló. Grande amigo segue Biló. A gente na rede social, grande amigo da gente. Um abraço pro Biló, que também é um campeão. Mas, Rafa, a gente realmente fica cada vez mais à mercê das desculpas que os bandidos têm dado, né? Eu não tenho emprego, eu não consigo me recolocar, e sendo vítima não só do roubo do produto, do material que a gente perde, mas aquilo que você fala e eu falo, estão levando de nós a esperança no futuro melhor. Não é isso? Exatamente, nós temos que resgatar essa esperança, viu? Pois é, e você não me deixa parar, que eu tô vendo que você tá me chamando aqui na lauda para poder ler de novo, né? Exatamente. Então tem um sai cara fora de daí. pau aí que nós vamos falar dele agora. Agora, lembra do cara de pau da pichação? Lembra? Do professor? Você lembra? Pois é, já está identificado o autor da pichação feita na igrejinha da Pampulha, em BH, né, que aconteceu no início da semana. Ele foi ouvido e, segundo a polícia, ele confessou o crime. Alerta na tela agora, Minas Gerais. Prenderam o cara. Não durou muito tempo o anonimato do pichador. Segundo a Polícia Civil, o nome dele é Mário Augusto Faleiro Neto, de 25 anos, morador de Ibirité, na região metropolitana da capital. Ainda de acordo com as investigações, o crime aconteceu por volta de 1h da manhã, na madrugada de domingo para segunda. Quando ele foi interrogado por mim na unidade policial, e que foi contado a ele o fato daquele imóvel ser um patrimônio histórico, ser inclusive preservado, que é uma intenção da ONU, em tombar aquele patrimônio como patrimônio da humanidade, ele se disse surpreso e que não imaginava a repercussão, que não era a intenção dele ter um fato repercutido dessa maneira, e que a intenção dele era simplesmente protestar contra as tragédias ocorridas em Mariana e na região. Como a Igreja São Francisco de Assis é um patrimônio cultural tombado, a pena para o crime se agrava e pode variar de 6 meses a 1 ano de prisão. Segundo a polícia, o jovem foi identificado após uma pesquisa no catálogo de pichadores da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Esta não foi a primeira pichação do jovem. De acordo com as investigações, o ato de vandalismo com a assinatura dele já foi identificado em pelo menos 6 lugares diferentes da capital. Mesmo assim, ele não ficou preso e foi liberado depois de ser ouvido. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, isso é uma definição jurídica.
E, a princípio, não cabe a prisão. É claro que, quando se trata de pessoas reincidentes, a prisão é cabível, mas sempre decretada, no caso, pelo Judiciário. A Igrejinha da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, inaugurada em 1943, começa a ser limpa nesta quinta-feira. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, o trabalho vai ser feito por um restaurador. Serão gastos cerca de R$8.000 para reparar os danos. Eu acredito que realmente a legislação é branda, principalmente nos casos de autores reincidentes, que é muito caso nesse tipo de... que é muito recorrente no caso desse delito. Pois é, gente, eu tenho uma sugestão, quero dar a mim, quero a de vocês agora. Vamos trocar a participação de vocês que estão em casa comigo aqui, porque a última do caso de Uberlândia tá aqui. Stanley, faz o seguinte, manda ele pro Tirol, o bairro Tirol aqui em BH, pega esse cara em Uberlândia e traz ele pro Tirol, que aqui a gente resolve a vida dele. Ou não. Ô, Rafa, tá aqui, final 42. Não, é o Rafa, né, não? Tira isso daí. Deixa eu conversar com ele, peraí. Rapa fora com esse homem daí? Não, deixa eu falar com ele. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a professora de história lá? É da UFMG, né? Sabe a professora de história da UFMG? É da UFMG? Pois é. Vai lá, meu filho. Sabe por quê? Ela tem uma teoria sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, sobre os crimes que você pratica. Que, segundo ela, você é uma pessoa que está externando a nossa insatisfação. Só que você não está externando a minha insatisfação. Você não tem direito de usar o coletivo. Se bem que você é feio pra chuchu, meu velho. Você tinha que fazer o seguinte, gasta o grafite todo que você tem no C. Faz uns M Maraú no C assim, é uma lambança. Não é? Faz em você e aproveita. Chega lá e pede à professora poder fazer um relato do que ela acha da sua pichação feita em você. Que você pode até ser feliz. Mas você é feio demais. Entendeu? Aqui, cadê o Rafa? Põe o Rafa comigo aqui. Feio e bobo. E bobo, né? Bobão. Bobão esse rapaz aí. Ô, Rafa, o que ele é? Não, ele é bobão. Bobão, seu bobão. E outra coisa, ele é tão bobo, mas tão bobo, que ele não tem nem a dimensão. Porque se ele fez isso pra poder aparecer, ele tem cara de lunático. Eu tô achando que ele não sabe nem o que tá acontecendo com ele, não. Ele não sabe o que ele pichou, não? Não sabe, não. Ele é bobo. Pegar um escovão, colocar ele pra poder escovar ali dia e noite, levar a imprensa pra filmar, pra dar exemplo, pra mostrar, né, o que tem que acontecer com um camarada desse. O Lauro Lopes, que fez essa reportagem, um abraço pro Lauro, nosso querido aqui, um grande repórter também da TV Alterosa, ele colocou pra nós aqui, Rafael, que vai custar R$8.000 a restauração, a limpeza daquilo ali. Você tá doido, se você quiser me dar aí uns 1.500 conto, eu vou lá e limpo, viu? Por 1.500 conto, eu vou lá. Jesus de Nazaré, hoje tá tem gente, cara, pra limpar, né, velho? Ué, mas que detergente é esse que eles vão usar lá? Tem que ser feito por um restaurador. Que é isso? E daqui a pouco eles vão mandar ressuscitar o Niemeyer, né? Ah, vai, ué. Pra poder perguntar se pode, qual produto que faz. Você tá doido. Desse jeito, continuar caro desse jeito, vai começar aquela teoria da conspiração, né? Não é não? Das empresas que vendem o serviço aí. Mas vão ficar calados. Aí eu quero até ver depois quais foram os produtos que vocês estão usando aí pra poder limpar. E de repente lá em casa fica mais barato as coisas também, né? Você tá doido? Eu economizo óleo. Sabe aquele óleo preto de cozinha? Sei. Eu economizo aquilo pra fazer sabão lá em casa. Não é não? Os vizinhos nossos lá tudo recebe óleo pra fazer sabão. Nós estamos gastando esse sabão lá, né? Tem que ver o que eles estão gastando aí na igrejinha. Pois mas tem que ver esse povo. Agora, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho a ela, não a conheço. Eu sei que ela deve estar me achando tão idiota, ela me achando tão idiota quanto eu achei ela idiota, né? A professora lá da faculdade. E peço licença pra falar isso, ela tem todo o direito de me achar idiota, eu tô aqui pra isso. E aqui também fica à vontade, poder se manifestar a hora só quiser. Mas podia pegar ela e pedir ela pra poder ajudar a limpar. E falando no ouvido dele, meu filho, o que você pretendia fazer com isso? Deixa eu entender melhor a sua posição. E afinal de contas, pichação é com X ou com CH? Só não pode, é isso que eu ia falar, só não pode pichar errado. Se for pichar, picha com o português correto, né? E eu recebi aqui uma mensagem, Rafael, duas, na verdade, que quero partilhar com toda Minas Gerais, 7h43. A primeira é que tem uma pessoa aqui que disse que a Gabi ficou mais bonita hoje. Gabi Martins. E eu não tô achando que é a Carol, não, tá? Então você abre seu olho aí. Que isso? É a fã-clube do Rafael Martins tá grande, a Gabi hoje tá mais bonita. E a outra, e aí eu quero dividir com você, com a Gabriela, com todo mundo que trabalha com a gente aqui, com a TV Alterosa, dizendo pra gente o seguinte, que Minas Gerais está agradando do jeito que nós estamos dando a notícia. Beleza. Do jeito Alterosa Alerta que dá a notícia. Eu fico muito feliz, muito emocionado com isso. Obrigado, Minas Gerais, pelo prazer, pela companhia. Mas o Rafael não me deixa parar de trabalhar. Isso, tem mais notícia aí, feriado chegando. Então vamos lá.
Minha gente, começa à meia-noite a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Até o fim da Páscoa, agentes vão reforçar os trechos estratégicos das estradas que cortam o estado. Serão 900 policiais com 150 bafômetros e 29 radares móveis. O batalhão da Polícia Militar Rodoviária também aumentou a fiscalização juntamente com outros órgãos. Hoje, motoristas que passaram pela MG-10 foram orientados a ter mais consciência. Na verdade, começou ontem, né? Eles foram orientados a ter mais consciência durante a viagem. É um pedido que eu também faço a você que ainda não viajou. Põe na tela. Na Operação Minas em Segurança, os fiscais do DR ficaram com a tarefa de pedir mais educação e responsabilidade nas estradas. Para colocar sempre, usar o cinto de segurança e não falar o celular na hora que está dirigindo, tá bom? Muito boa, importante. Por quê? Tem que fazer sempre, né? Para evitar esse número de acidentes. Sempre tem que ter, né? Tem que ter e orientar o pessoal realmente está fazendo essas coisas. Os condutores ganharam um saquinho com lembretes básicos para que, ao volante, a prudência e a gentileza não sejam esquecidas em casa. Pilotar com segurança, não exceder limite de velocidade, respeitar as leis de trânsito, as regras básicas, né, da boa condução. Jefferson prometeu que vai ler e ainda passar os encartes para frente. Eu vou passar para minha turma, nós somos 150 motoristas, eu tomo conta deles. Eu vou passar e instruí-los também. Policiais militares rodoviários conferiram documentos, as condições dos veículos e deram orientações. A gente orienta que eles confiram a documentação, né, que esteja todo em dia, respeitem as regras de trânsito, utilize o cinto de segurança, o dispositivo de retenção para crianças e também evitem ultrapassagens em local proibido. Os motoristas foram convidados a parar alguns minutinhos para assistir a filmes que alertam sobre a segurança no trânsito. Neste, um descuido com o cinto destruiu uma família. Quando eu estou transportando vários passageiros, eu penso da seguinte forma: são vidas. Elas não valem só a minha, mas também várias outras vidas. Eu tenho a vida do pai que está por detrás, da mãe, dos filhos. Então, várias vidas, assim, então, sem contar, né? Não tem nem preço. E veja você agora até onde vai o descaso. Uma mulher moradora de Contagem espera por uma cirurgia ortopédica há 2 anos. Ela foi atropelada em 2012 e perdeu uma das pernas. Alerta agora na tela. A dor e a angústia de ficar em cima de uma cama transformam situações aparentemente simples em grandes sonhos. Meu sonho era eu mesmo fazer minha comidinha, lavar minha roupa. Dona Maria do Carmo foi atropelada por um coletivo em Contagem há 4 anos. A aposentada, que na época do acidente era diarista, perdeu uma das pernas. Teve que fazer vários enxertos na outra e o pé está atrofiado. Ela não consegue mais pisar. Por causa desse problema, não pode usar a prótese que ganhou. Por isso, ela precisa urgentemente de uma cirurgia de reparo. O problema é que a demora na fila da Secretaria Municipal de Saúde já passa de 2 anos. Eles dizem para mim sim que vai ser demorado porque tem muita gente na minha frente e essa cirurgia ortopédica, ela é bem demorada. A Dona Maria do Carmo passa a maior parte do tempo em cima da cama. Ela até ganhou esta cadeira de rodas logo depois do acidente, mas está velha. A estrutura de ferro já estragou algumas vezes, foi reformada e agora quebrou novamente, bem aqui embaixo. Está toda bamba. E não suporta mais o peso dela. Quando dá fome, vontade de fazer as necessidades. Meu filho, aí é difícil. Na hora que vem vontade de fazer o xixi, você sabe, né? Não tem jeito aí. Já aconteceu de fazer na cama? Já aconteceu de fazer. O que me deixa triste porque eu trabalhava tanto, sabe? Trabalhava mesmo, eu trabalhava demais. A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou que tem apenas um hospital público para realizar cirurgias ortopédicas de urgência. Aquelas que podem ser agendadas são feitas em BH, que recebe o recurso da cidade de origem. No caso de Contagem, são encaminhadas mensalmente para a capital 107 pessoas. Em relação ao drama do Dona Maria do Carmo, a Secretaria disse que já encaminhou 4 vezes o pedido para a central de BH. Em todas elas, foi negado. Ainda segundo a Secretaria, uma nova tentativa será feita no dia 29 de março. Secretaria de Contagem, se porventura precisar do apoio do nosso programa, para que vocês possam conseguir o interesse nosso, que é dela, eu estou à disposição. Rafa, vamos anotar esse caso agora, passa a ser nosso, tá? Vamos saber, já que você está comigo, Rafa, vem para cá, Miltinho, divide comigo.
Vamos lá. Rafa, a previsão do tempo para toda Minas Gerais? Olha, BH amanheceu com o céu bem fechado, a gente observa imagens aí da Serra do Curral, né? BH então com chuva, agora deu uma estiada, mas a previsão do tempo diz o seguinte, que pode aparecer o sol ao longo do dia e o céu, o período, né, a noite vai ser de tempo firme. A temperatura nesse momento é de 19 graus, com a umidade relativa do ar de 88% e a máxima prevista para hoje pode chegar aos 33 graus. Vamos agora ao centro-oeste de Minas, saber como fica o tempo por lá. Bom dia, quinta-feira com calorão aqui no centro-oeste. Em Divinópolis, a máxima hoje pode chegar aos 34 graus. E depois de alguns dias, com tempo seco, pode chover forte na parte da tarde. A previsão é a mesma para outras cidades aqui da região. Calor, sol e chuva à tarde. Vamos saber agora como fica o tempo lá no leste do estado. Bom dia, Stanley. Bom dia a todos. Olha, a previsão do tempo hoje para Governador Valadares é de máxima de 33 graus. Já em Caratinga, previsão de chuva, podendo chegar aí máxima aos 32 graus. Já em Manhuaçu, máxima de 31 graus. Agora, Rafael Martins, sexta-feira você me aguarde, um dia da caça e o outro é do caçador. Aquele abraço. Beleza. Então tá certo, então, minha pelotinha. Ele tá roxinho hoje, você viu, Stanley? Parecendo uma uva. Uma uva passa. Parecendo um jambo, né? Um jambo, olha que beleza. Olha, o sorriso do menino. Ele parece um nhonho, né, do Chaves. Ô, Rafa, fala Montes Claros aí pra mim. Vamos lá, então. Olha, em Montes Claros a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura nesse momento na Terra do Piqui é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Tá falado, Stanley? Tá falado, e eu quero só te avisar que ele mandou recado pra mim, Alessandro Santos mandou recado pra mim ontem. Primeiro dizendo que o Programa da Tarde já está disputando a liderança, graças a Deus por 3 dias. Coisa boa, né? E segundo, que é pra você se preparar pra amanhã, sexta-feira. Rapaz, então vou me preparar. Pedrada pra você aí. Beleza. Ô, Rafa, deixa eu mostrar pra Minas Gerais inteira agora. Como é que tá a nossa querida Ribeirão das Neves, matéria que você e o Tanguy fizeram, não foi isso? Exatamente. Então deixa eu contar pra Minas Gerais. Vamos lá. Ô, gente, você não vai acreditar no que você vai ver. Você não vai acreditar. É o descaso na sua forma mais plena. Ribeirão das Neves vem agora para a tela, né, da TV Alterosa, o bairro Landi, que fica em Ribeirão das Neves, na divisa com Belo Horizonte. Você vai ver, o Rafael mostra direitinho com isso. Eu fui lá assistir e eu quero mostrar para vocês que não adianta inaugurar... Como é que foi a inauguração? A estação do Justinópolis, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não adianta fazer isso. Não adianta faltar 3, 4, 5 meses para vir para a televisão para poder dar entrevista para a gente. Eu quero que a senhora, com todo respeito, enfrente a realidade que o Alterosa Lestra põe na tela agora. Olha o sacrifício que aquele motorista está fazendo para descer com a Kombi dele, ó. Rapaz, a sensação que a gente tem aqui é que aquela Kombi vai virar. Perigoso, hein? Rapaz, que difícil ali pra você descer, hein? E agora ainda tá bom ainda, porque tá no seco, quando chove não tem nem jeito, nem por lá, nem por cá. Mas é arriscado, né? Porque a gente viu a sua roda ali travando, né? Fica assim direto, toda vez que vai descer é desse jeito. Essa dificuldade de descer, pra sair da garagem que é difícil. E o pessoal não faz nada, só fica pedindo voto. Na época de voto eles nem querem caçar voto, mas arrumar pra gente aqui não arruma. O que você pensa disso? Eu penso que nós estamos esquecidos aqui, né? Estamos na rua Geraldo Elídio Teixeira, no bairro Landi, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Por aqui é fácil perceber quais são as reclamações dos moradores. O sol, poeira. Chovendo, que a gente não desce, paga o PVA caro, altíssimo. A gente só passa porque a gente, por nossa conta, a gente gastamos um concreto pro nosso bolso. Mas mesmo assim não tem como, você entendeu? E assim há anos. Difícil morar aqui, né? Nossa, é muito complicado. A gente paga taxa de lixo, às vezes o caminhão de lixo só para lá na frente, ou senão às vezes nem passa. Aí a gente tem que ficar enfrentando isso, em dia de chuva não tem como passar, é muito difícil. A gente vai sair, suja o pé todo, senão o carro atola. Aqui é sem condição de passar. Minha avó, que também não consegue subir direito, é difícil, tem muitos idosos aqui na rua. Os moradores mostram as parcelas do IPTU pagas em dia. Sempre em dia, assim como todo mundo aqui.
O que eles falam para vocês aqui? Aí eles não falam nada, entendeu? Agora vocês estão aqui, a gente já foi lá, nem conversar com a gente eles conversam. Eles não fazem nada pra gente mesmo. É um absurdo. A gente paga imposto, paga tudo direitinho, é lixo, essa porcariada toda aqui na rua. Ninguém faz nada pra gente. Então, assim, igual eu tenho dificuldade para andar, eu tenho que ficar pedindo um e outro para poder me levar de carro, porque eu não posso nem fazer fisioterapia quando tá chovendo. Este vídeo feito por moradores mostra o lamaçal que isso aqui vira em dia de chuva. E olha só como tá a nossa rua em época de chuva. Não só em época de chuva, mas até na época seca também, a poeira é horrível. Olha aqui, não tem como passar. E olha só o total descaso com a população dessa rua. Então eu gostaria de contar com o apoio de vocês, para que nos ajudasse a resolver esse problema aqui e que a Prefeitura de Ribeirão das Neves tome providências contra isso. Eu fui lá, levei as fotos da rua, entendeu? Aí chega lá, vai fazendo jogo de empurra. Não, vem aqui, vai no secretário de obra, aí você vai. Aí eu procurei saber mais aprofundado, diz que essa rua aqui já está asfaltada, entendeu? Que cara de pau, hein? Aí fica esse empurra, né? Você vai lá, tá asfaltado, você chega aqui, tá sem asfalto. E tem 10 anos, eu tenho 35, 40 anos que eu moro aqui. Entendeu? Tem mais de 10 anos que eles não passam nenhuma máquina aqui. Eles falaram o seguinte, se quisesse arrumar a rua, teria que juntar todos os moradores, que eles dariam a mão de obra e os moradores comprariam o material. Isso aí na época de campanha, eles sempre fazem isso. Aí chega aqui, o que acontece? Aí eles pegam, faz o mutirão, junta todo mundo, reúne, aí chega na hora, nem dá prosseguimento nem nada, e deixa do mesmo jeito. Só que o que acontece? Essa rua aqui é a continuação da rua lá de cima, que tem o mesmo nome que é a Rua Geraldo Elidio Teixeira. Então, quando você chega no local, consta como asfaltado, por quê? É a continuação, só que para lá realmente, você pode continuar aqui a rua, é asfaltada, e aqui não é, porque eles dividiram. É porque antes aqui também pertencia a Belo Horizonte. Então, recentemente, que agora está vindo nas contas como Ribeirão das Neves, que é como se fosse divisa de município. Tá explicado, Stanley? Tá explicado aqui o problema? Você viu agora, meu amigo? Esse trecho aqui da rua, olha, lá de cima aqui para baixo, isso aqui pertence a Neves, ou seja, pertence a ninguém, né? Não tem ninguém cuidando disso aqui. Lá para cima, ó, aonde tem asfalto, lá para cima é Belo Horizonte. Então é o seguinte, dá para ver claramente a divisão de administração. Aonde tem administração, aqui é sem querer defender qualquer administração, mas onde é Belo Horizonte, tem asfalto. Aonde fica a cidade de Neves, é isso aí que você viu, ó. É o abandono mais do que completo. Vamos aguardar agora para saber o que é que eles vão responder aí pra gente, pra você no estúdio. Bem, meus amigos queridos de Ribeirão das Neves, a Prefeitura informa que uma equipe da Secretaria de Obras irá até a rua para realizar uma vistoria e verificar os serviços que podem ser realizados de imediato no local. Informa também que está buscando recursos junto ao governo federal para intervenções na região. A senhora recebeu 10 milhões agora, fez o maior alarde. E a senhora colocou os 10 milhões aonde? Hein? Né? Eu posso até responder. Ô, gente, choveu. Se tiver chovido nessa rua e o que choveu aqui, como é que faz para subir ou descer ali? E a cara de pau dos caras é falar assim, não, você faz o seguinte, como é que você dá o dinheiro e te dá a mão de obra? Foi isso que ela falou, Rafa? Foi, né? Exatamente. Ah, te catar, né não? É de uma incompetência. Ei, prefeito? Não sei o que é, ué. Ô, gente, eu quero mandar um abraço. Divide a tela comigo, deixa eu mandar um abraço aqui, porque tá chegando, lamentavelmente. Primeiro abraço que eu quero mandar pra Gabriela Camargo. Apesar de você ter dado um show aí, Rafa, ô menininha que faz falta, hein? O lugar dela é aqui, ó. Ei, menininha que faz falta. Chamamos, Gabi, todo mundo aqui, manda um beijo pra você enorme, restabeleça rápido. Manda seus abraços aí, Rafa. Beleza, o seguinte, olha, eu vou mandar um abração pro Luiz Bigorna. Alô, Luiz Bigorna, o irmão da Meire. Mandar um abração também pra Magda, da Conceição do Mato Dentro, lá da cidade. E pro Filipão, Felipe, filho do meu amigo Pelé, nosso vizinho lá do Boteco do Bolão. Um grande abraço pra vocês aí. Ô, Rafael, muito obrigado por você ter feito o programa comigo hoje, agora alívio. Na função de diretor do programa. Rapaz, muito obrigado. Beleza. Muito bacana, foi muito bacana. Eu quero dar um beijo na Rosana também aí, que deu um show nesses vídeos, a toda a galera. Eu vou falar o nome mesmo, não pode zangar comigo. Fomos pegos de surpresa pelo mal-estar da Gabi, mas essa galera da Alterosa, desculpa, Minas Gerais, desculpa o resto, mas nós somos fundamentais, não é não? Quem tá dizendo aqui é o povo, graças a Deus, quero agradecer a todos vocês pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência, e dizer assim, eu não posso mandar abraço para uma cidade só, Rafa. Eu quero mandar um abraço para Minas Gerais inteiro. Obrigado, Minas Gerais,
por vocês terem me dado o prazer da companhia, por terem feito do Alterosa Alerta o primeiro jornal da sua manhã. Muito obrigado por isso. Eu agradeço de coração e contem com a gente sempre. Eu quero mostrar um finalzinho. A Serra do Curral, Miltinho, tem? Tem a Serra do Curral? Tá difícil ou não? O centrão da cidade, põe aqui pra mim. Deixa eu ver, centrão da cidade. Ah, ela aí, olha ela aí, ó. É com essas imagens, de vez em quando fazem isso. Minas Gerais, um beijo, deixa a Serra do Curral tela aberta. Um beijo pra vocês, até daqui a pouco, na Alterosa Alerta Especial, depois do Alterosa Esporte. Vai lá!